conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para trazer essa mensagem, crise, uma oportunidade para experimentarmos o milagre de Deus, porque é assim que o nosso país está vivendo. E se a gente não tomar cuidado, a gente embala na mídia e naquilo que está vindo. O cristão tem que ter outra postura dentro da crise. Ele não nega a crise. A crise está aí. A corrupção do governo, a falta da água, a crise energética e a inflação subindo. Tudo isso está aí, nós escutamos todo dia. Quem vê televisão sabe disso. E isso não pode entrar no coração de quem serve a Deus. Quem serve a Deus ele tem recurso para sobreviver neste momento. José sobreviveu à crise das vacas gordas e vaca magra 14 anos. O povo que caminhou atrás de Jesus sobreviveu à crise que vivia o tempo de Jesus, multiplicando pão e peixe. Então, há elementos de sobra na Bíblia para a gente ter outra postura em tempo de crise. Nós que temos uma Bíblia, carregamos uma Bíblia e nos dispomos a seguir Deus e estamos na casa dele, pelo menos no domingo. Estamos aqui. É preciso que a gente tenha outra postura. Que postura Deus espera de você, de mim, da igreja, em tempo de crise? É isso que nós vamos aprender com esse texto. Esse texto aqui, ele sublinha 3 pontos importantes. Está aqui implícito e explícito que Deus pretende trazer para o nosso coração. O primeiro ponto que eu quero salientar com vocês é o seguinte, ó. Na crise nós experimentamos a veracidade da palavra de Deus. É na crise que você vai ver que o que está na Bíblia se cumpre. É aqui. Olha só o que diz o versículo 1. Ora, Elias, o tesbita de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A confissão da palavra de fé precede a vitória. A chuva não está chegando, mas ele é profeta, ele confia na palavra de Deus e ele diz para o rei Acabe: olha, mediante a minha palavra, a chuva vai cair. Ele tem uma confiança na veracidade daquilo que Deus fala com ele. Bom, tem tanta coisa boa escrita na Bíblia e a gente absorve tão pouco. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Jesus cura as doenças e há tão poucas pessoas curadas da enfermidade porque não acreditamos na veracidade da palavra. Nós não temos a coragem de fazer a confissão que precede a vitória. Nós confiamos mais em outros recursos. A Bíblia diz que não era para o mundo invisível atacar tanto a gente, perturbando o sonho, o sono da gente, perturbando as nossas vidas, nos oprimindo, porque diz que nós temos autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do mal. No entanto, a maioria dos cristãos vive oprimido, deprimido dentro de casa, por não acreditar na veracidade da palavra. A Bíblia diz que Jesus tem a chave de Davi. Ele fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Às vezes nossas vidas estão enroscadas, as portas não abrem, por não acreditar na veracidade da palavra. Tempo de crise, nossos corações se abrem e nós não temos onde agarrar. Em tempo de crise, nós agarramos nas promessas do Senhor e na palavra. E temos a chance de ver a palavra do Senhor se cumprindo. E poderemos, no contexto das pessoas que a gente ama, trazer uma palavra de fé, como ele trouxe para cá. Olha, mediante a minha palavra, ó rei, a chuva vai vir. Nós teremos que dizer, no desespero daqueles que amamos, para eles, que Deus dará uma saída, que Deus tem a saída, e que no momento da crise, portas se abrirá. Então precisamos de fazer como Elias, a confissão da palavra, ela precede a vitória. O pessoal da Bíblia, irmão, falava as coisas antes de acontecer e ficava em postura de vitória. Falar depois que aconteceu é fácil, mas manter a fé antes de acontecer
é ter uma palavra, ter uma postura de fé antes das coisas acontecer, glorificando o Senhor e honrando a Deus, você cria o cenário para a operação do milagre que Deus tem que fazer na sua vida. Mas tem mais sobre a palavra, ó. Na crise, nós experimentamos a veracidade da palavra. A palavra que eu confesso é a mesma que eu obedeço. Ele não falou para o rei? Ele falou para o rei, olha, mediante a minha palavra, a chuva vai cair. Mas ele é o profeta, a palavra que ele está dizendo é a palavra que ele recebe de Deus. É a convicção que ele tem da parte de Deus. Agora a Bíblia diz que depois disso, a palavra do Senhor veio a ele e disse, saia daqui, vai para o leste, esconda-te, perto do riacho de Querité, a leste de Jordão, você beberá do riacho, eu dei ordem aos corvos para te alimentar lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, ele foi para o riacho de Querité, a leste de Jordão, e ficou lá. Em tempo de crise, ele recebe uma testificação de Deus, de que ele tem que ir perto de um riacho, e que vai vir um corvo alimentar ele. Assim como ele profetizou a palavra, dizendo que ia chover, ele agora recebe a palavra de Deus com uma ordem para ele e ele obedece. A palavra que eu confesso é a mesma que eu obedeço. Se você carrega uma Bíblia, ou tem uma Bíblia em casa, tem que ter coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Os milagres estão num contexto da coerência. Entendeu, meu irmão? Deus não chamou a gente para ser um fariseu. O que é o sinônimo de fariseu? Aquele que fala a verdade, mas não vive. Então, Elias tinha que ser coerente. Se ele está falando que a palavra vai se cumprir, a mesma palavra que vem para ele obedecer é a mesma que ele obedece. Então está aqui, ó. A palavra que eu confesso é a mesma que eu obedeço. Diga comigo. Diga assim comigo. É preciso, na vida de um cristão, haver coerência entre o que ele fala e o que ele vive. É isso. Elias está dizendo, o rei, olha, mediante a minha palavra a chuva vai vir. Mas aí a palavra de Deus vem a ele. Tira ele do circuito, da população para viver lá perto de um rio, esperando a comida de um corvo. Não é fácil obedecer essas coisas. Essas coisas é difícil de obedecer. É preciso estar antenado. A palavra que eu falo é a mesma que eu obedeço. Por favor. É a mesma palavra que eu uso para profetizar e para abençoar as pessoas. Como é que a minha língua funciona? Como é que é a minha neurolinguística? Como é que o meu centro da fala solta? O que é que sai da minha boca? Libera o inferno ou libera o céu? A gente não percebe isso. Há poder na palavra. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu quase um capítulo inteiro para falar da língua, dizendo que é um membro pequeno, mas ele põe fogo no mundo. Dizendo que é um membro pequeno, mas é um membro que tem que escolher, ou sai água amarga dele, ou sai água doce. Entendeu? Vai fazer. É fácil de saber se a sua casa é abençoada pelo que você fala. É fácil de saber se o ambiente que você vive é um ambiente leve, pelo linguajar. Então a Bíblia ela vem corrigir a neurolinguística. O que é neurolinguística? É a correção da fala errada. E a gente não percebe isso. Nossa fala é amarga, negativa, murmuradora, ela é pesada e abre brecha para as explorações através da nossa língua. O profeta tem outra coisa, que ele fala para a viúva em tempo de crise. A viúva está reclamando, dizendo que foi pegar 2 gravetos lá para fazer um bolo e morrer. Vai ser a última comida, eu e o meu filho, depois a gente vai morrer. Aí ele diz a ela, ó, a palavra que ele dá para ela. Então a mulher disse, aí que ele fala para ela, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imagina uma viúva preparada para morrer, de fome, indo o seu recurso último indo embora, e recebe uma palavra profética dessa. E essa seria uma palavra profética boa para nós aqui essa noite. Como é que está a sua vida? Você está vivendo bem?
Está conseguindo estudar seus filhos? A sua alimentação é boa? Você mora numa casa própria sem precisar de correr atrás de aluguel? Você consegue fazer algumas viagens no ano? Assim, quando você olha para o céu, você tem desejo de glorificar o Senhor pela vida que Ele está te dando. Ela é uma vida abençoada, entendeu? Quando você que pega o envelope do seu pagamento, o que você fala? Eu lembro que antes de eu chegar na Bíblia, eu pegava o envelope de pagamento, trabalhei em mais de 10 anos na indústria de ventilador Primavera, ficava murmurando, o que é isso? Isso aqui é um salário, isso aqui é uma desgraça e tal, e tal, e tal. Quando eu aceitei o Senhor Jesus e a Bíblia, eu comecei a pegar o envelope, eu voltei a trabalhar na empresa, comecei a pegar o envelope, eu ia abençoar, Senhor, meus amigos morreram todos, o Senhor me deu vida. Inclusive eu estava no mercado, sábado, encontrei o João, um amigo de vício meu. Ele está ali, ele converteu, eu sabia que ele está convertido, mas há muito tempo eu não vi ele. E ele falou assim, Temisto, está louco, hein? Você tem passado lá na São Jorge? Eu falei, não, eu moro lá, mas não passei mais naquele ambiente. Ele falou, rapaz, morreu todo mundo daquela turma nossa. Eu falei, é? Então quando eu pegava meu envelope, eu dizia ao Senhor, o Senhor está me dando chance de pegar um envelope, os meus amigos não estão tendo condição de trabalhar. E glorificava o Senhor pelo meu salário. Foi glorificando o Senhor pelo meu salário que eu construí a minha primeira casa. Para pôr minha mulher, meu filho. E fui abençoado, sou abençoado até hoje. Mas, irmãos, é preciso abrir a boca para atrair o céu, para profetizar. Sei que a situação está difícil, mas corrija a tua língua. Entendeu? Sei que está sendo falado pela televisão, mas, meu irmão, não leva isso para dentro da sua casa. Tenha um linguajar bíblico, saudável. Olha, meu irmão, nesses dias que estamos vivendo, nós vamos ter a experiência da viúva do Elias. Por quê? Porque a farinha na vasilha não vai se acabar e o azeite na botija não secará. Você pegar essa palavra para você, ela simbolicamente sendo levada até você. E você que não tem envelope, tem retirada, tem a tua empresa, como é que está a sua vida? Que tem Prolabore, como é que é? Que vive de porcentagem de vendas, como é que é a sua boca? Quando você está saindo para ir vender, como é que você mexe com isso? Que jeito que é? Como que é a tua conversa com a tua mulher, com teu marido, com teus filhos? E os teus filhos, você libera o inferno para vir por cima deles? Ou você libera o céu? Filhos abençoados que eu tenho, como diz a Bíblia, herança de Deus. Como é que é, meu irmão? A palavra que nós temos que liberar e profetizar para abençoar. Inclusive Jesus disse que é para a gente abençoar o próprio inimigo. A gente tem que ter um coração aberto. Senhor, a pessoa se tornou inimiga minha, uma adversária, mas eu quero abençoar ela. Sabe por quê? Você está protegendo você mesmo. Uma boca que abençoa até o inimigo, o adversário, que por motivos dos mais variados, às vezes ficou em luta com a gente, e hoje a relação está rompida, a gente tem que orar abençoando, porque nós protegemos nossos corações e a nós mesmos. Outra coisa importante da palavra, vamos ver se vai ser a última. As pessoas em tempo de crise testemunharão da nossa fé. As pessoas vão ver. Aquela mulher disse para ele, então a mulher disse a Elias, nisto eu conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Não é a certeza, é a verdade. A diferença entre certeza e verdade. A palavra na tua boca é a verdade, ela disse. E você é um homem de Deus. Meu irmão, eu estou diante de homens e mulheres de Deus, ou não? Amém? Como é que é a palavra de Deus na sua boca? É a verdade? Paulo escreveu que nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Verdade bíblica. A verdade, não minha certeza. A tua certeza não vai funcionar em tempo de crise. A tua certeza não vai funcionar em tempo de crise. Vai funcionar a verdade. A gente tem um monte de certeza.
Mas são certezas que às vezes estão em contradição com a Bíblia. Nós precisamos de abraçar a verdade, não a certeza. A verdade. Em tempo de crise, ou você abraça a verdade, ou a tua certeza não vai te tirar da crise. Aliás, as tuas certezas não vai funcionar. Já pensou como é que ficou a certeza de Elias em tempo de crise? O comum é fazer a plantação, o comum é tirar o trigo, é fazer o pão. Agora, um corvo ir lá levar carne e pão, não tem certeza que abraça isso. Então, presta atenção, a crise está aí, mas não é ela que vai nos dominar. O que vai nos dominar é a nossa fé. E pessoas sairão do poço olhando para nós, porque verá a condição que nós temos em tempo de crise, como cristão. Principalmente nossos parentes. Eles verão nossa prosperidade em tempo de crise, porque o Senhor abrirá a porta para nós. Abrirá para todo mundo. Abriu para a viúva e abriu para Elias. Abrirá. Mas o canal que ele usa é aquele que está do lado da verdade, da palavra. Outra coisa importante, a primeira é a veracidade da palavra. Agora a segunda, na crise precisamos estar abertos para a atuação do Espírito Santo. Deus age de maneira inusitada em tempo de crise. Inusitado é aquilo que não é usado, aquilo que não é usual, incomum, estranho. E aí vai vir dois obstáculos para a ação do Espírito Santo sobrenatural, não é natural. O racionalismo e o emocionalismo. São dois obstáculos. No tempo de crise, quase sempre, a razão não vai funcionar porque está em crise. A crise, ela vem e é um desafio para a razão. Aqueles outros que é mais sentimental não vai funcionar também. Então não vai ter jeito de falar, estou sentindo tal coisa. Não vai ter jeito de falar, estou pensando tal coisa. Nessa hora é o Espírito Santo que vai fazer a diferença. É o Espírito Santo que vai começar a nos encaminhar por caminhos que outrora nós não passamos. Já tivemos 2 testemunhos essa semana, de empresa, de irmãos. Foram levados por caminhos que eles não tinham passado ainda, mas era lá que estava a resposta para sobreviver a empresa e para continuar caminhando. Mais um toque, por favor. Nós vamos ver o caminho de Elias. Ó. Você beberá do riacho e eu dei ordem aos corvos para te alimentar lá. Deus dá ordem aos animais. Engraçado, né? A gente demora para fazer um cachorrinho olhar para a gente, ficar em pezinho. Mas Deus dá ordem. Deu ordem para o galo cantar. Falou para Pedro, ó, você vai me negar 3 vezes, e o galo vai cantar para você. Você está dizendo que não vai negar, só para você lembrar. Deu ordem para o galo cantar naquela hora, naquele momento. Deu ordem para uma mula frear a estupidez de um profeta chamado Balaão. Ele queria entrar num local e tinha um anjo com a espada, e ele não viu. Ele estava tão mal com Deus que ele não conseguiu ver. E ele largou a espora na mula, a mula freou porque viu o anjo com a espada e disse assim, ô Balaão, olha o anjo com a espada, se você avançar, nós vai morrer. E ele assustou vendo a mula para lá. Ele assustou. Agora, em tempo de crise, Deus falou para um corvo, eu não sei como é que ele fez. E o corvo ficou à disposição de Elias para levar comida e pão. É um caminho inusitado, não é não? Então, se você não conseguir entrar no caminho sobrenatural de Deus, a tua razão não vai funcionar, a tua fé não vai funcionar. Você pode pegar a maquininha de fazer soma, você pode fazer o que for, e não vai funcionar. Na crise nós precisamos de experimentar caminhos novos, e eles são sobrenaturais. O Espírito Santo traz impressões, vai lá para o riacho, lá tem água. Fica de olho aberto, vai vir um corvo. Você vai ver que ele é diferente dos outros corvos, porque ele vai estar com um pacote na mão. Ele vai estar com comida, com carne e com pão. O que mais? Acabou a água. O que Deus fala para ele? Ó, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Em tempo de crise, a resposta pode vir de uma viúva. A gente não espera nada de uma viúva. Se supõe que tem que ajudar a viúva. Mas por que Deus faz essas coisas?
para mostrar ao seu servo e sua serva que ele está no controle. É uma viúva. Elias vai, já é difícil de acreditar, para ser alimentado por um corvo e beber a água. É difícil de acreditar que tem que sair dali imediatamente e achar uma viúva na cidade. Ele ordenou a viúva, ele ordenou ao corvo e ordenou a viúva. Você tem noção quantas ordens Deus vai dar a teu respeito no tempo de crise? Precisa ficar atento. Ele vai dar ordem, ele vai abrir porta, vai trabalhar no coração de pessoas. Ele vai fazer alguma coisa. A gente tem a experiência dos irmãos, chega, e aí vendeu lá, vendi sim. E a pessoa comprou de mim sem saber porque estava comprando. Mas não sei por que, estou sentindo aqui que tem que comprar de você. São ordens divinas. É Deus tocando no coração. Tempo de crise. Eu estava numa crise, tentando voltar com a mulher. Falei, meu Deus, a mulher quer voltar comigo. Eu tinha convertido, estava largado. Olha, tal, converti, mas não falei muita coisa, porque ela sofreu muito comigo. Então falei pouca coisa. Falei, eu conheci Jesus e tal. A mulher olhou para mim assim e falou, dá um mês para mim. Falei, meu Deus do céu, a mulher não conhecia Jesus, a minha esposa. E aí ela não tinha serviço, eu já, para ajudar na coisa, eu já arrumei um serviço, levei ela lá para o ventilador. E ela está vendo se ia voltar comigo ou não. Era uma situação dura, a gente vinha, ela ia para casa da mãe dela, e eu ficava na casa da minha mãe, e orando, Senhor, o que eu vou fazer? Depois de um mês a mulher fala assim, não, eu volto você fazer uma casa. Falei, meu Deus, já está bom, né? Ela vai voltar, mas fazer uma casa, como é que eu vou fazer uma casa? E ela está certa. Eu vai falar para esse cara aí com essa história de Jesus, o cara era um chapado, agora está falando que quer voltar, vai judiar de mim outra vez, fazer uma casa. Eu acho que ela falou, não vai fazer mesmo, esse negócio de Jesus é história. Aí nós estamos trabalhando, eu estou sentado na mesa, sentado numa mesa, e ela lá, enrolando, eu ensinando ela a enrolar motor de circulador. Olhei no vidro lá, um dos patrões chegou. Daí eu falei para ela, então, você quer que constrói a casa? Eu vou lá falar com o cara lá, patrão. Ela falou assim, você está louco, o patrão vai construir casa para nós. Eu vou lá falar para ele, meu coração, o Espírito Santo tinha falado a mim, falar com aquele, era o pai e os 2 filhos. E ele apontou aquele, fala com aquele lá. Eu peguei e fui, entrei. Ô Zé Carlos, está bom? Inclusive o filho dele casou com uma das moças nossas, Liliana, o filho do Zé Carlos Cassebe. Eu olhei para o vidro, ele estava lá, a mulher ficou olhando assim, eu saí, entrei, passei pelo escritório, fui lá na porta dele, ele abriu. Eu falei, ô Zé Carlos, é o seguinte, estou com a mulher querendo voltar comigo, até vocês arrumaram o serviço para ela, eu agradeço, mas eu estou com um lote lá, eu preciso de fazer uma casa lá, nós não estamos juntos. Ele olhou sem pulo assim para mim e falou, vem cá, o que você precisa? Pegou no telefone, ligou e falou, isso é engenheiro, vê aí a casa que você quer fazer. Você está vendo o outro barracão que nós estamos fazendo? Aluga um caminhão lá, pelo menos um caminhão você aluga, pode levar o material e começar a fazer a sua casa. E esse meu amigo vai fazer a planta para você. Deus deu ordem ao coração daquele homem, ele olhou para mim. Irmãos, eu estava no momento, presidente da Raquel, a casa de recuperação feminina, estava lá pela fé. As meninas morando numa quebrada lá perto do funil da morte. Ainda tinha o funil da morte. Agora é o Washington Luiz, mas era o funil da morte ali na Vila Tonim. Funil da morte, morria muita gente naquela travessa da Uliã. Ela está enfiada lá num ranário, lá era um ranário cheio de rãs, as meninas com medo, era rã para tudo quanto é lado. E vai eu e um dos obreiros nossos, nós fomos num empresário da cidade, Deus mandou ir. E nós chegamos no empresário da cidade, falamos, olha, nós estamos com as construções, mas falta os banheiros, falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Ele levou a mão na gaveta, ele veio, falou, vem cá, quanto vocês vão precisar? Quase que a gente cai de costa na hora, quanto vocês vão precisar? Isso são algumas experiências, Deus dá ordem. Coloca no nosso coração e as portas vão abrindo, mas a gente precisa estar antenado. Em tempo de crise, a resposta pode vir de uma viúva. Se a dúvida entrar, entrou na Marlene, falou, que é isso, o patrão vai dar casa, para com isso, já deu serviço para nós 2. Falei, não, calma, é diferente, minha filha, ela não sabia, eu falei, é diferente. Meu coração estava queimando naquele dia, o Espírito Santo dizendo, conversa com seu patrão, que vai sair uma casa daí. E de fato, eu fiz a casa, ele anotou cada coisa que eu peguei, quando eu acabei a casa, entrei dentro da casa, fui lá,
E ele pegou tudo que estava anotado, rasgou na minha frente, falou, você não precisa pagar nada, é um presente que nós estamos dando para você. E ainda falou assim, ó, quando você trabalhava aqui, antes de conhecer, dizer que converteu aí, você era o pior empregado que a gente tinha. Mas depois que você disse que converteu aí, você é o melhor empregado nosso. Testemunho bom, né, irmão? Mas por quê? Porque eu fazia hora extra. O povão não fazia hora extra e tal, eu fazia em qualquer coisa que tinha para fazer, eu ficava fazendo hora extra, para pegar dinheiro, para ajudar a acabar a casa. E ele disse isso, é uma baita experiência. Sabe que nessa noite Deus já está preparando ordens específicas para tocar corações de vidas, para abrir portas para você. E se você acreditar, e essas coisas começarão a se configurar, e ela vai vir, você não pode duvidar. Você vai bater nessas portas se você é vendedor. Você vai pensar nessas ideias novas que vão vir para você entrar agora no tempo de crise. E Deus abençoará a sua vida. Não se ache estranho se o Senhor der ordem a alguns corvos, viu? Nem a algumas viúvas. Não ache estranho. Porque é isso que Deus vai fazer na sua vida. Temos o último ponto. Crise, uma oportunidade para experimentarmos o milagre de Deus. O milagre de Deus. Primeiro, a veracidade da palavra começa a se cumprir. Segundo, o Espírito Santo começa a abrir portas sobrenaturais. E terceiro, na crise aparecem aqueles que são fiéis com as primícias divinas. Em tempo de crise nós temos que falar de um tema polêmico, dinheiro. Porque em tempo de crise, sabe o que é que nós precisamos? Dinheiro. A Bíblia é um livro que mais de 50% da Bíblia fala em dinheiro. Nós precisamos de conhecer isso. Desarmado de preconceito. Desarme. Sabe por quê? Em tempo de crise vai aparecer quem é fiel com as primícias divinas. Olha o que acontece com Elias e a viúva. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, aquilo que é primeiro você faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, depois faça algo para você e para o teu filho. Olhando racionalmente aqui, você não vai entender, mas o cara ainda está folgado, esse cara, hein? Ele ainda está pegando as coisas da viúva e mandando fazer primeiro para ele, mas ela é judia, ela conhece o princípio da primícia. Ela só não está fazendo a primícia, eles só não estão no processo de primícia nesse tempo, porque olha só o que está acontecendo. Você vai ver, nesse contexto, ó, você está com a Bíblia aberta? Olha, você vai abrir no capítulo, aqui, 15... Versículo 31. Versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe era filho de Onri e fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei do Sidônio, e passou a prestar culto a Baal e a adorar. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Os reis de Israel casavam com judias, com pessoas da linhagem real. Esse cara casou com uma Sidônia, estrangeira. Trouxe todo o aparato religioso de lá. Perseguiu o sacerdote de Deus e os profetas. Elias estava fugindo. Aqui onde a gente lê, estabeleceu o culto a Baal. Inclusive, Elias faz esse confronto com essa turma de Baal. Olha quantos eram. Ó. Agora, já no capítulo 18, ó, depois dele falar com a viúva aqui, ele encara toda a estrutura religiosa de Baal. E olha aqui que ele diz, ó, 18, 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Ele manda trazer.
A estrutura que tinha sacerdotal de Deus foi tirada. A rainha mandou tirar. O rei veio e tirou essa estrutura e trouxe o culto a Baal, um deus da antiguidade. A versão feminina dele é Azerá. E a mulher trouxe o profeta do Deus e o profeta da deusa, e estabeleceu. E olha só quantas pessoas foram embora, estava fugida, ó. Capítulo 19, versículo 18. Deus fala para Elias: no entanto eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, naquele momento, as primícias não iam para Deus. Ele escolhia a lavoura e trazia para Baal. E para Azerá, a versão feminina. E tinha esses 850 profetas trabalhando. A primeira coisa que ele faz ao falar com a mulher é o seguinte: vamos estabelecer o princípio da primícia. Chegou a hora de Deus restaurar. Ela sabia, primeiro ela tinha que fazer aquilo, porque era sustento do profeta que estava lá. Tinha 7.000 escondidos. O resto morreu, o sacerdote e profeta. Tinha 7.000 escondidos que não punha a cara. Ele pôs a cara e falou para a mulher: ó, primeiro, a primícia, vamos restabelecer a primícia. E a mulher já sabia, no 24 ela diz: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. Ela conhecia, ela sabia. E ela é a primeira judia, nessa época, a voltar a restabelecer as primícias para o Deus Altíssimo. Na sequência ele vai e ele tem um confronto com esses profetas, e a nação vem e liquida esse profeta e expulsa eles da terra. Então a lavoura não estava vindo, a chuva não estava vindo, porque não se fazia pedido ao Deus da Bíblia, Deus de Israel. Era para Baal ou para Azerá. O sacerdote estava ali. Ele pega a viúva e diz assim: olha, primeiro, vamos começar a restabelecer as primícias. E aí nós vamos ver alguns versículos sobre primícias, para começar a entender como que Deus trabalha a questão financeira com o povo dele. Primeiro, nós temos que entender que em tempo de crise, as primícias do devocional será prioritária. Jesus que falou: mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que está no secreto, então seu pai que te vê em secreto o recompensará. Então não é só essa reunião aqui. Ó, lá no lugar secreto, em tempo de crise você precisa de entrar no quarto. Deus está dizendo que vai te ver lá, teu pai, e vai te recompensar. Nós chamamos isso de primícia devocional. Ó, qualquer cristão que não tem devocional não será um bom cristão. Ele ficará pelo meio do caminho. Porque é o devocional que trabalha a sua comunhão com Deus, que trabalha a sua fé, que alicerça a sua fé. Então aqui você tem hora marcada e você faz o que todo mundo está fazendo. O devocional não, é voluntário. Como ele está dizendo, entra lá no teu quarto, fecha a porta atrás de si para ninguém ver. É eu e você. Aqui tem hora marcada, então você escolhe o domingo que você quer vir. Mas você não pode viver só disso aqui. Isso aqui é uma busca coletiva, ela é importante. Mas o pai está dizendo que quer te ver lá em secreto. Ele tem coisa para falar com você aqui, ó. Ah, entra no quarto lá que eu quero falar contigo aqui, sozinho. E não é para pesar a mão, não é para fazer nada de errado. É para te recompensar. É para te dar uma experiência individual. Isso é a primícia devocional. Em tempo de crise, ela precisa de estar a todo vapor. Outra primícia importante. Primícia do chamado. Em tempo de crise, Deus precisa dos profetas, dos vasos. Que o mundo está em crise, tem que ter alguém abrindo a boca da parte de Deus para mudar a situação. Daí está falando de Saulo, ó, que é o Paulo. Ó. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse homem é meu vaso escolhido, meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante todo o povo de Israel. Na visão de Deus, não é só o pastor, é todo mundo. Um vaso escolhido para levar o nome dele, principalmente em tempo de crise. Isso é primícia do chamado. Você tem duas fases do chamado. A primeira é para te salvar. A segunda é para você se apresentar, para ser um vaso na mão dele, para você ser uma bênção na mão dele. Você está sendo uma bênção nessas vidas. Vocês estão sendo uma bênção. Vocês não sabem o que está acontecendo desse coração aí, ó, poder convidar
os seus amigos, para trazer para conhecer Deus. Você não tem noção do que está acontecendo no invisível. Isso é o maior presente que você pode dar para alguém. Entendeu? Isso é um vaso escolhido por Deus. Isso aí está acontecendo porque vocês são vasos escolhidos por Deus. Nós somos vasos escolhidos por Deus. Então, meu irmão, a gente não pode correr do nosso chamado. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar, olha, eu não quero ser só frequentador. Eu quero saber o que o Senhor quer comigo. Que eu sou um vaso, eu já sei, mas esse vaso vai funcionar onde? Esse conteúdo que o Senhor está me trazendo, onde é que eu vou colocar isso? Em tempo de crise, os vasos precisam de estar na ativa. Para mudar o curso do mundo. Mudar o curso da família. Outra primícia. Primícia do tempo. Na minha versão mais antiga está assim, ó. Remir o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Dia de crise é dia mau. Temos que aprender a remir o tempo. O dia tem 24 horas, mas tem um tempo, o tempo mais bem aproveitado é o tempo que você faz alguma coisa para Deus. Você tem o seu tempo para trabalhar, seu tempo com a família, para o lazer, mas o tempo mais aproveitado na vida de uma pessoa, as coisas que você faz para Deus. Eu queria te dizer que todo o tempo que você gasta fora das coisas que você faz para Deus, você não vai levar para o outro lado. Você gasta tempo construindo a sua casa, você tem que construir mesmo. Não vai dar para pôr no cemitério, levar lá, ou você pôr dentro do caixão. Você tem que ter um tempo que você gasta consertando seu carro, um carro bom e tal, mas não vai dar para levar para o outro lado. Você tem um tempo que você vai fazer o seu trabalho, sua empresa, onde você trabalha, X horas, mas você não vai levar para o outro lado. Você tem o seu tempo de lazer, que você vai viajar não sei aonde, para não sei aonde, é gostoso e é bom, mas você não vai levar para o outro lado. A única coisa que você leva para o outro lado é as coisas, é o tempo que você gasta abençoando pessoas. Foi Jesus que falou isso. Jesus fala que no final do tempo vai ter uma fila que vai estar chegando nele. E ele vai falar assim, oh, bendito do Pai, vem e ocupa, herda o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Está lá em Mateus 25 para 26. Vem, sabe por que vocês vão herdar o reino? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram água. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu tive preso e vocês me ajudaram a libertar. Aí diz que aquele grupo vai falar assim, mas como? Nós nunca te viu. E aí Jesus vai falar assim, não, tudo que vocês fez, o tempo que vocês gastou com meus pequenos lá, vocês fizeram a mim. Isso aqui é uma primícia, ó, primícia do tempo. Ah, nós falamos, nós não temos tempo para nada. Evidente que para Deus a gente está sempre dizendo que não tem tempo. Sem saber que o tempo que a gente gasta com Ele, Deus não vai pedir o tempo que eu tenho. Meu tempo é desde 85 é 24 horas com Deus. Eu não troco, irmão. Eu piquei cartão um monte de ano. Eu tenho tempo de carteira, eu tenho uma aposentadoria do tempo de carteira e um pouco que eu paguei à parte. Mas eu não quero picar cartão. Meu cartão é pago, é picado com as coisas de Deus. Entendeu? Eu não converso para comprar roupa, para nada. Eu converso com Deus. Mas você tem que ter um tempo. Você não precisa ter as 24 horas que eu tenho. Você precisa ter um tempo. Eu queria te dizer que as coisas que você vai levar para o outro lado é o tempo que você remiu, que você consagrou ao Senhor, para fazer alguma coisa para o Senhor, principalmente com a visão da sua igreja. Por que a igreja está aqui com esse grupo bom? Não é bom ver a igreja cheia assim? Vocês estão comigo aqui na jornada, começou a missão. Juscelene começou comigo lá no projeto, lá naquele escudo daquelas casas. O Carlos, o Edinho começou comigo 15, 20 anos. O Lúcio começou comigo há quase 30. Olha aqui, não é bom ver a igreja assim? Não é bom a gente saber que nós temos nesse momento mais 10 igrejas Missão Atos? Amém, tem outras, não estou falando da Missão Atos, trazendo a mesma palavra para tanta gente. Não é bom? Entendeu, meu irmão? É o tempo. É o tempo, foi gasto o tempo. É o tempo. Então tem pessoas, para você estar aqui, tem pessoas gastando o tempo dela com você. Isso é a primícia do tempo. O tempo que você vai levar do outro lado. E o abraço que você vai levar lá. Ele vai lembrar desse tempo. Qual o outro tempo?
Aí tem as primícias financeiras. Aí eu falei das primícias. Ele falou para a viúva, olha, primício que vem primeiro. Havia festa da primícia, Israel. As moedas correndo dinheiro não corria. Então havia uma festa da primícia em cima da lavoura. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos, do seu trabalho de semeadura. Celebra também a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. Aí Números fala da mesma festa. Ó. No dia da festa da colheita, dos primeiros frutos, a primícia, a festa da semana, quando apresentar ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoca uma santa assembleia e não façam trabalho nenhum. Então a nação de Israel plantava, entrou na terra, plantava, começava a surgir os primeiros grãos, eles paravam, colhiam aquilo, levavam para o sacerdote, era a festa da primícia, alimentava a família dos sacerdotes. O sacerdote tomava conta do tabernáculo. Depois começaram a tomar conta do templo que Salomão construiu. E assim por diante. Pois nós vamos ver o número de sacerdotes que tinha nessa época. Aí nós estamos chegando na primícia financeira. Havia uma festa. O povo tinha o coração aberto. O povo não tinha nenhum tipo de neurose, de preconceito. O povo sabia que a lavoura vinha da mão de Deus. Tudo que eles colhia, 100%, vinha de Deus. Eles tinham o coração aberto para pegar a primícia e fornecer ao Senhor para alimentar o sacerdócio. Vamos passar mais um aqui. Olha o que Salomão fala. Ó, o homem mais rico do mundo. A Bíblia diz que ele é o homem mais rico do mundo. A gente pode olhar para o Bill Gates, ou não sei se tem outro agora em primeiro lugar, mas não era mais rico que ele. A Bíblia diz que ele era o homem mais sábio e mais rico do mundo. Bill Gates não tem mais coisa do que esse cara teve. Mas por que esse homem de Deus foi abençoado? Ó, honre o Senhor com todas as suas rendas, os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com a primícia, seu recurso. Irmão, quando nós estamos honrando o Senhor com a primícia, nós estamos mostrando o valor que Ele tem para nós, estamos mostrando que o que nós temos vem da mão dEle. E a pessoa que acha que que ele ganha, o que ele ganha com a sua sabedoria, ele não consegue enxergar a primícia. Ele não consegue trazer a primícia para Deus. Vamos mais um pouco aqui. Ó. Agora chegamos em Malaquias, a primícia vira dízimo. Aí já não é mais lavoura, aqui já está correndo moeda. Trago o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, e diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre você tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. As primícias e dízimo é a mesma coisa, Velho e Novo Testamento. Olha, você não terá peito no tempo da crise de fazer prova de Deus, se você não é fiel. Você não terá peito para fazer prova. Ele está mandando fazer prova. Ó. Traz a primícia, o dízimo, e faz a prova. Se nós não somos fiel financeiramente, irmão, nós abaixamos a cabeça, porque nós não temos coragem de fazer uma oração, que é a oração que tem que ser feita. Senhor, teu servo é fiel no dízimo. Como que vai ficar isso? Eu tenho um testemunho do irmão que planta soja no Mato Grosso. E ele honra o Senhor com os dízimos. O irmão tem uma lavoura boa. Ele contou um testemunho que lá na região de uma das lavouras dele, tem 5 mil metros, 5 mil alqueires de soja. E ele contou uma experiência aqui. Saiu a notícia que o gafanhoto estava vindo numa região lá e estava indo para a região dele. E ele ajoelhou e falou, Senhor, eu te sirvo, eu dizimo, eu sou fiel, Senhor. Como é que vai ficar? Encurtando a história. O gafanhoto comeu, só ficou o taião dos 5 mil alqueires dele, que não foi comido pelo gafanhoto, numa época de uma praga lá. Ele pôde falar. Você escova o dente com Colgate? Você sabia que o Guilherme Colgate ficou rico desse jeito? Porque ele era um cristão dizimista fiel?
A gente quase que é forçado a comprar. Eu, como cristão, eu não aguento ir lá e não comprar o Colgate. Sabe por quê? Sabe o que o Guilherme fez? O Guilherme Colgate? Ele foi dizimando, chegou um dia, ele fez um propósito. Senhor, a partir de hoje eu não preciso dos 90%. Eu vou dar os 90% americano para abrir igreja e investir em missões. Quero só os 10%. Sabe o que aconteceu? Os 10% da empresa dele continuou sendo igual aos 90% que ele tinha da retirada. Guilherme Colgate. A experiência dele. Ele podia falar, Senhor, eu sou fiel, Senhor. A primícia, quando eu pego o dinheiro, a primeira coisa que eu faço, eu não vou pagar água, luz, não vou dar sobra para ti. A primeira coisa que eu faço é tirar a primícia daquilo, o dízimo, e dá para investir na sua obra. Vamos andar mais um pouco? Jesus falou para a gente não imitar o fariseu em nada. A única coisa que Jesus falou para a gente imitar o fariseu é no dízimo. O fariseu era fiel no dízimo. Ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócrita, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, que são os dízimos, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha aqui embaixo, ó, que o fariseu diz, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus está aprovando o dízimo, né? Não está censurando. Tem gente que acha que o dízimo é só no Velho Testamento. Só o sacerdote que come, tem que comprar roupa. Quem faz a obra hoje tem que vir que jeito, o que ele come. Como é que constrói isso? Como é que paga isso? Como é que põe um arzinho condicionado desse? É porque eu somos fiéis, vamos ali, pegamos um envelope daquele e somos fiéis ao Senhor. Por que temos uma estrutura para ganhar alma? Os fariseus davam o dízimo de tudo que ganhavam. Vamos para outra. Aí Lucas, aí Jesus parou perto do gasofilácio e viu a turma colocando dinheiro. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, eu afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Como não foi completado, o resto do versículo diz, mas os ricos estão colocando a sobra. Queria dizer que quando a pessoa é assalariada, ela é fiel, ela recebe 2 contos por mês, é 200. Ele começa um negocinho dele, ele já começa a dar sobra para Deus, não consegue dizimar tudo. Ele olha assim e fala, bem cá, eu vou encher um cheque de 2.000. É maior do que a maioria dos irmãos, mas é sobra. E Jesus começou a olhar. Jesus tinha um discernimento, né? Jesus sabia que era sobra. Ó, escuta o que eu vou te falar. Se você não quer viver de sobra, não dê sobra para Deus. Seja mais honesto. Eu não tenho fé para dar e acabou. Não dê sobra. Falou assim, eu não tenho fé, eu não aceito isso. Não vai dar sobra para Deus. E a mentalidade nossa é romanizada. Eu ainda peguei a época que tinha que dar moedinha. Você dava moedinha. Jesus era classificado como um homem pobre, que viveu pobre, que apoiava a pobreza. Não, Jesus não apoiou a pobreza, não. Ele teve mulheres ricas que sustentou ele e os 12. Lucas capítulo 8. Jesus não mexeu com dízimo, não, irmão. Expulsou o demônio de Maria Madalena, de Susana e de muitas outras, de Joana. Curou mulheres. Uma era mulher do procurador de Herodes, fazia os negócios para Herodes, e eles aqui, ó, elas servia a ele com seus bens. Para onde o senhor vai? Vou com os 12 aqui para a região da Galileia. Quando é que vai ficar? Vai precisar de dinheiro? Vai precisar do quê? O Judas olhou, segundo João 10, e falou, vem cá, vou pegar um pouquinho desse dinheiro. E João pegou ele roubando e escreveu, ó, que Judas desviava o dinheiro do caixa, ele tinha dinheiro. E Jesus não vivia de miséria, não. E Jesus nunca usou um milagre a favor de si. Ele trabalhava com o coração daqueles que ele curava, que ele abençoava. Ele foi sustentado 3 anos aqui. Ele fez as viagens que precisou de fazer. Nunca vimos um apóstolo dizer que estava faltando comida para ele e para a família. E nós sabemos que todos eram casados e tinham largado da profissão.
Jesus aprova as primícias por meio do dízimo e oferta. Jeremias diz que nós somos a primícia. Deus não tem problema de olhar nós como a primícia. Quando Ele olha para a terra, Ele olha o povo dele, e o povo dele é a primícia. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Nós somos as primícias do Senhor. Ai daquele que tocar a nós. Deus olha e vê a sua igreja como a primícia. E Ele quer que a gente honre Ele com a nossa primícia também financeira. Vamos arrematar? Aí, Números. O número total de levita, que era do sacerdote, contado por Moisés e Arão, conforme a ordem do Senhor, segundo os clãs deles, todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima, foi 22 mil pessoas. Então, as primícias no Velho Testamento sustentavam o sacerdócio e permitiam o avanço do reino de Deus na terra. É isso aí. Antes de morrer, eu queria ter 22 mil igrejas, irmãos. Não é 22 mil? Antes de eu partir, de Jesus me arrebatar, eu quero ter 22 mil discípulos, pastores, 22 mil igrejas pelo mundo afora, levando o evangelho. Vem cá, você vem aqui, o que você recebe aqui é bênção para você ou não? A palavra que nós temos pregado é bênção ou não? Vocês estão sendo discipulados por mim, está sendo abençoado ou não? Isso precisa estender, não pode morrer com nós aqui. A gente vai precisar de dinheiro, porque você vai pôr 22 mil pessoas para trabalhar de tempo integral. Talvez tenha que construir a maioria dos templos. Agora mesmo nós compramos uma área, nós estamos numa escola. Estávamos na primeira escola, no Cidadania, a diretora enroscou ali, pôs a irmã com o grupo, com a nossa igreja para correr. Fomos lá no bairro Esperança, o Carlão ajudou, o nosso vereador, ajudou. Estamos lá dentro do colégio. Mas pode, qualquer hora, a diretora mandar o povo embora, como mandou a nossa igreja de Guapiaçu. Guapiaçu saiu do salão, e nós começamos num salão menor, já alugamos um salão maior, porque o povo está crescendo ali. E a Djanira, aquela obreira, cheia, nunca reclamou de ficar numa escola. Nunca reclamou. Nós compramos uma área de 350 metros lá para fazer uma igreja, lá naquele local. Nós vamos fazer em nome de Jesus. E nós temos uma área aqui de 1.000 metros quadrados, aqui atrás do estacionamento. Vamos ver o que Deus vai fazer com nós aqui. Entendeu? Nós queremos ter 22 mil lugares, 22 mil igrejas para levar o evangelho. Não é para construir império não, irmãos. É para ver gente sendo abençoada. E sabe que jeito que vai ser? O nosso dízimo, com a nossa primícia. Em tempo de crise, você vai ter que decidir essa questão da primícia e do dízimo, para você ter autoridade para falar seriamente com Deus sobre a parte financeira, sobre sua parte financeira. Você pode continuar os seus preconceitos, apesar de ver tudo isso, é um direito seu. Você, meu irmão, que parou, que já teve experiência, mas vacilou e parou, você vai ver se você vai retornar. E os irmãos que já têm tido, eu sei que os irmãos têm tido experiência com esse assunto, vão continuar. Mas o desejo nosso é que todos recebam essa palavra, porque em tempo de crise, Deus quer operar milagre. Primeiro, por conta da veracidade da palavra. A palavra se cumpre em tempo de crise. Segundo, o Espírito Santo vai criar caminho inusitado para operar milagre. Terceiro, vai aparecer aqueles que são fiéis com o dízimo e com as primícias do Senhor. É isso que Deus tem para a sua vida. Fica em pé, meu irmão. Quero orar com você agora. Aleluia. Como está a sua vida hoje? Que parte